Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Convido-os a fechar os nossos olhos para fazermos uma pequena prece inicial. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa bendita nesta noite, para buscarmos um pouco mais de ensinamentos do Evangelho de Cristo. Agradecer ao nosso anjo da guarda que nos ampara, nos protege, nos intui, e muitas vezes em situações que nós nem percebemos. E em nossa esfera mental, vamos nos encaminhar à esfera da nossa mãe querida, nossa mãe Maria, essa irmã que possa nos acolher, crianças que ainda somos na nossa jornada evolutiva, que ela possa nos acolher com seu manto, que possamos nos sentir amparados, sentir a compreensão, o amor e a resiliência. E em nossa tela mental, seguimos de mãos dadas com a mãe querida, a esfera de seu Filho Jesus, a quem agradecemos pelos evangelhos vivenciados, deixados para nós, e que possamos ter humildade e sabedoria de praticá-los no nosso dia a dia. De mãos dadas com Jesus, vamos cumprimentar o Criador de todos nós, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vinde a vós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que Jesus nos abençoe nessa noite, que possamos estar com os nossos corações e nossas mentes abertas para falarmos de um tema que é um tema difícil para nós, né? Falar sobre dor, sobre sofrimento, mas que possamos conseguir passar por esses ensinamentos que Jesus nos ensinou e abrirmos as nossas mentes para, nos momentos de calmaria, nós nos prepararmos para esses momentos e não deixarmos ali naqueles momentos de provas, de dores, sermos surpreendidos por um desespero, por uma cólera, por um sofrimento maior do que a situação que nós estamos passando. Então, sofrimentos e provas e expiações é uma oportunidade que a gente tem de fazer um entendimento. Ele está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos percorrer aqui alguns itens que podem nos ajudar a desenvolver um entendimento, porque é uma situação difícil, né? E a gente tem que se preparar para tal. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ficar atentos é a gente não ser um gerador dos tormentos voluntários, né, que nós mesmos criamos. E aí nós devemos evitar minimamente esses sofrimentos que criamos, né?
Então, a gente tem que prestar atenção com a nossa rebeldia com relação às leis divinas, que nós vamos falar já logo mais, e envolvimentos com os vícios morais, inveja, ciúmes, com as mágoas. E aí, para ajudar-nos a esclarecer um pouco, eu recorro aqui à pergunta 921 do Livro dos Espíritos, que fala: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica que cada um pode gozar de uma felicidade relativa? Aí a resposta: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto a comporta a sua existência num plano grosseiro. O plano grosseiro é aqui, nós estamos encarnados na Terra, estamos aqui dentro desse esqueleto, desse corpo físico. E aí tem um comentário de Kardec sobre essa pergunta. O homem, bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Então, assim, o primeiro ponto que a gente pode extrair daqui, além de nós não provocarmos tormentos, né, é a questão de que a gente tem que lembrar, nós estamos muito ligados à questão material, né? Estamos encarnados, vivemos muito a nossa vida em função da matéria, das conquistas, mas nós aqui estamos numa fração ao longo da nossa vida que é infinita. Então nós estamos aqui hoje, na condição de vida que nós estamos, com o corpo que nós temos, mas é uma viagem curta, né? Para nós aqui ela é longa, mas perante a nossa existência é uma viagem curta. Então, isso é um ponto que a gente precisa desenvolver em nós, esse entendimento e lembrar. E aí, seguindo, né, falando das leis divinas, o que são as leis divinas? As leis divinas, nós temos contato com elas aqui no Evangelho de Salão toda semana. São os ensinamentos de Cristo. Então, ele é um antídoto para nós termos uma sinceridade de olhar para os nossos tormentos voluntários que nós provocamos, fazer essa reflexão, né? E repensar a nossa semeadura, né? Nós aqui já ouvimos no Evangelho que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, e a gente seguindo, né, fazendo as reflexões sobre as leis divinas e colocando em prática, então esse é um antídoto para as nossas tormentas voluntárias, né? E aí vamos seguindo, né? Vamos falar de sofrimentos aí mais um pouquinho, sobre provas e expiações, né? Dividir em duas classificações. Então, provas são desafios, situações que nós, como espírito, escolhemos passar antes de reencarnar, com o objetivo de aprender, evoluir e se fortalecer, né, moralmente e espiritualmente. São como se fossem testes na nossa vida que nos ajudam a crescer. As expiações, por um outro lado, são consequências de erros que nós cometemos em outras vidas, no passado. E a gente está aqui para reparar esses erros que nós fizemos. Então, como nós estamos num planeta de provas e expiações, é inerente que a gente vai passar por isso, cedo ou tarde, de uma forma às vezes recorrente, por conta de tormentos que nós geramos. Então, a gente tem que ter também esse entendimento, né? E a doutrina espírita
no Livro dos Espíritos, veio nos esclarecer alguns entendimentos, né? Para que nós, em situações, em provas, situações difíceis que nós passamos, nós não incorrermos em revolta contra Deus. Então, nas perdas, a gente tem um entendimento, né? Que cada um de nós tem o seu papel, tem a sua cruzinha aí para levar. A gente às vezes não entende por que determinadas pessoas do nosso ao redor, da nossa família, vão mais cedo que outras, às vezes filhos antes de pais, mães. Então é uma situação que é muito difícil para nós, né, compreendermos, mas cada um de nós tem um dia certo para retornar para a nossa pátria espiritual. Então a gente precisa estar com esse entendimento, né, para poder passar por essas provas. E são situações que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo de nossa vida, porque é uma situação que a gente não quer ficar assim, pensando, né? É uma situação muito difícil, né, para nós. Então, assim, já que são situações que não temos como evitar, né, como é que nós vamos passar por ela, né? E a gente precisa passar por essas experiências difíceis e não só passar pela situação, só sofrer, só se revoltar. O sofrimento serve para nós nos lapidarmos, né? E essa é uma condição que é inerente aqui na nossa vida atual. Então, como que a gente lidar, né? Como a gente pode lidar, né? Vamos ver aqui algumas possibilidades, né? No livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, tem um trecho que fala assim: o martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente. O píncaro aqui, no caso, é o cume de uma montanha, seria o cume de um edifício. Então, ou a gente pode elevar-se a esse píncaro resplandecente, ou precipitar-se em abismo tenebroso, quando a gente fica muito em questão de revolta com tudo que está acontecendo ou aconteceu. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acende a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. Então, a gente precisa ter essa reflexão, esse entendimento, né? Que a gente vai passar pela situação, mas a gente precisa tentar, dentro daquela situação, ter um entendimento para poder passar um pouco mais leve, né? E esse um pouco mais leve amplia a nossa mente, nosso entendimento, ele se amplia. Porque a doutrina espírita, ela esclarece a maior parte dessas situações que a gente passa, né? Então, pegando lá que a gente passou agora há pouco, né? Às vezes tem situações que vêm de vidas anteriores, de provas. Às vezes nós estamos com um irmão nosso, um parente, um amigo que está no sofrimento, ou um filho, né, que é uma situação comum de rebeldia, não tem entendimento com os pais, com a mãe, com o pai e com a mãe, e a gente, como pai, né, que veio naquela situação, a gente já veio naquela missão de ajudar aquele irmãozinho, ou ajudá-lo, ou a gente veio resgatar
uma falta que nós fizemos em vida anterior com essa pessoa. E isso a doutrina nos explica, né? Então isso dá uma luz para nós de entendimento, para a gente não ficar só envolvido com o sentimento de revolta. E aí, como que nós sofremos, né? Tem uma passagem de Pedro aqui, capítulo 4, 16, que fala: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, a gente não pode só lembrar de Deus, de Cristo, só quando a gente está naquela situação da dor, né? A gente tem que estar com eles no nosso dia a dia, né? Então, nas nossas orações diárias, no Evangelho que a gente vem aqui toda semana. Na oração, a nossa oração tem uma força muito grande. Na oração que nós fazemos pelos outros, até por aqueles outros que nos ofenderam. Então a nossa conexão com Deus, com Jesus, ela nos fortalece para seguir nesses momentos aí. Para quem tiver oportunidade, tem um filme que saiu na Netflix, aí acho que a semana passada, é um filme nacional, chama Inexplicável. Tem muita ligação com esse nosso evangelho de hoje, que é a situação de um filho que fica doente, que é um filho que é criança ainda. E você tem a situação de um pai e de uma mãe, né? E um deles, para não ficar dando spoiler, né, não tem fé, duvida dos desígnios de Deus. E o outro não, sempre acreditou, sempre acredita que o filho vai se curar. Então, assim, a história se desenrola em cima disso. Chama Inexplicável o filme. E está ligado muito à questão da fé, né? Então, a fé que nós precisamos, né, nesses momentos difíceis, né, para a gente perseverar, acreditar, lembrando que muitas vezes o que passamos não é o nosso destino, mas é o meio, né? Então, são coisas que é importante a gente ter um contato com a doutrina, estudando. A gente vai construindo um pouco desse entendimento, que é um entendimento difícil para nós. Então, aí com relação ao bem sofrer e mal sofrer, que é uma encruzilhada. A gente tem que se espelhar em Jesus e diante dessa encruzilhada a gente procurar o bem sofrer. E esses caminhos que nos levam ao bem sofrer nessas situações de provas, né, são justamente o que eu comentei há pouco: oração, trabalho no bem, estudo constante, exercício do amor, que é a prática desse evangelho que a gente tem toda semana, manter a serenidade e reflexão nesses momentos de turbulência, que é muito difícil, né? A gente está lá vivendo aquela situação, aquele calor. Como é que a gente vai buscar, né, essa serenidade, essa reflexão? E aí, por isso que é importante a gente construir esse entendimento nos momentos de calmaria, porque a gente não é uma construção fácil e que a gente faz de forma em curto prazo. A gente tem que ir desenvolvendo essas questões. Porque quando a gente chegar pelos momentos, nós estaremos fortalecidos. Aí o bem sofrer. O bem sofrer, nesse capítulo 5 do Evangelho, no item 18, ele fala assim, sobre a questão, né, do bem sofrer, de sermos bem-aventurados. Bem-aventurados os que têm oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança
e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, nessa situação dos bem-aventurados, do bem sofrer, a gente acaba, ali construindo novos valores, novas posturas, para além do que a gente vê hoje, acredita. E a gente expande a nossa consciência com relação ao todo, humildade, coragem e renovação. Então, são palavras que são sutis, mas que a gente precisa fazer essa reflexão, porque a gente precisa estar nesse caminho do Evangelho de Cristo. Falando aqui agora sobre esperança, confiança e fé. Então, como é que nós nos portamos diante da dor, Muitas vezes, e a gente já vivenciou isso, já assistiu, pessoas que estão passando por situações difíceis, mas elas estão ali lutando, perseverando, E para as pessoas do seu entorno, eles são exemplos de como, nossa, você vê tanto problema que aquela pessoa tem, está sempre sorrindo, está sempre ajudando o próximo. Então, até nessa dor, nesse momento de dor, nós somos exemplos. Ou na revolta, ou num exemplo que Deus espera de nós. E aí eu vou trazer aqui uma citação de um livro que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele foi escrito por um filósofo e poeta chamado Leon Denis, em 1922, que ele faz muita reflexão com relação a essa questão de dor. E aí tem o prefácio, lá no prefácio, eu vou passar aqui, vai dar uma ideia para nós, assim, uma consciência de que realmente nós não estamos preparados para isso. O ensino ministrado pelas instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades, não nos faz conhecer muitas coisas supérfluas. Em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para o encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além, que é o que nós estamos falando aqui hoje. E aí eu peguei uma citação do capítulo 27 lá, que chama Revelação pela Dor. E aí a gente precisa estar com o coração e a mente abertos, porque é difícil o entendimento, a aceitação, na verdade. Meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição, penetrante e fecunda, é indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. Tem mais um trechinho. Uma verdade filosófica que Deus envia o sofrimento àqueles a quem ama. Então, quando a gente está Imagina ler isso aqui no calor que a gente está passando de uma dor. Então, assim, por isso que é importante a gente construir, preparar esses entendimentos para a gente poder passar por essas provas. Aqui, trazendo aqui desse livro, Ceifa de Luz, Renovação em Amor, no capítulo 22, 2 trechinhos de Emmanuel. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência. Sem fuga,
ao trabalho. São quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos. Aceitação e paciência. Que são utilizados em nosso proveito. Então, assim, é um tema muito difícil, né, para nós, e é uma reflexão que a gente muitas vezes não quer fazer, né? Então a gente precisa buscar os entendimentos do Evangelho, colocá-los em prática, porque muitas vezes essa dor ela pode vir um pouco mais leve, né? Se a gente estiver melhor preparado, se a gente tiver muitas realizações dentro do bem, né? Às vezes nós temos uma questão de merecimento. Eu, em 2018, foi a primeira vez na minha vida, aí de décadas, que eu fiquei, fui mandado embora de uma empresa, na primeira vez que eu fui demitido. E eu sempre na minha vida, naquelas décadas anteriores, sempre vinha naquela virada de ano, aqueles desejos que a gente escreve no papelzinho, põe na carteira, na bolsa, né? Que é o que eu vou fazer naquele ano. E alguns anos vinham de eu aprofundar, me dedicar mais a um trabalho voluntário. E na época, né, não tinha assim, dentro daquela minha visão, condições de fazê-lo, porque eu trabalhava em São Paulo, então eu fui 17 anos para São Paulo diariamente, de fretado. Então a gente acordava às 4 e pouco da manhã e pegava esse fretado. Então quando chegava aqui já era mais de 8 horas. E aí eu tive esse desemprego. Na ocasião eu estava começando uma escola de aprendizes aqui, nessa casa bendita. Minha esposa veio, aí passou algumas semanas, ela me puxou para eu vir fazer. Então assim, hoje eu estou aqui, né? Muitos dos trabalhadores que estão aqui se formou na mesma turma que eu. Então, naquela ocasião, e eu fiquei um bom tempo desempregado, acho que quase 2 anos. Então, foi uma prova muito difícil para mim, né? Mas o fato de eu estar aqui na escola, né? Eu não tinha contato com o Evangelho assim, regularmente, de ler, de estudar. Então, isso, na ocasião, me deu as informações para eu ter um entendimento e passar por aquela prova. E é uma prova muito difícil, né? Porque muitas vezes a gente não tinha nem dinheiro para comprar alimentação, a gente estava aqui e foi desenvolvendo a fé, enfim, que foi necessário aí, graças a Deus. Então, assim, muitas vezes a gente precisa estar preparado, a gente não pode ser surpreendido assim, olha, se não vem por bem, vai vir por mal. E muitas vezes a situação da dor nossa é aliviada, né, as nossas provas, as nossas expiações, por conta de coisas, de ações que nós estamos no bem realizando na nossa vida. Então o que acontece? A gente atenua, a providência divina atenua se a gente tiver o merecimento. Então é isso que é importante para nós. A gente tem um contato com o Evangelho aqui toda semana, mas a gente precisa pôr em prática, né? Senão a gente está passando um tempo e não aproveita essa encarnação. Eu queria aqui para finalizar, eu não sei se vai passar. Esse fim de semana eu tive contato com esse vídeo aqui, esse fim de semana, que fala sobre Jesus. E me trouxe, na ocasião, quando eu vi, uma situação que eu não esperava. Mas vamos ver um trechinho aqui. Não tem som de diálogo, só uma musiquinha. Não sei se o pessoal da rede social vai ouvir, mas é só música, não tem diálogo mesmo.
Vamos estender o nosso horário. Vamos lembrar, né, de Jesus, está no nosso dia a dia, nos momentos bons também. Não só quando a gente passa pela prova, que a gente se lembra de Jesus, de Deus, né? Então esse evangelho nosso no dia a dia, nossas orações, o estudo vai nos construindo, nos aproximando de Jesus. E sempre conosco no nosso dia a dia, né? Nós que nas nossas distrações, na nossa vida diária, a gente não percebe, né? Ou se distancia. Então que a gente possa fazer todas essas reflexões desse tema aqui, que é um tema difícil, mas é necessário para a gente construir, fortalecer os valores de Cristo em nós. Para não encerrar, nós vamos fazer uma prece final. Convido-os a fechar os nossos olhos. Agradecer mais uma vez por estarmos nesta casa. Agradecer a Deus e a Jesus por essa vida que temos atualmente. Que possamos em nossos corações, nossas mentes, aceitar o Evangelho de Cristo, praticá-lo e, aproveitando a nossa união de pensamentos e amor, vamos imaginar uma luz saindo de nossos corações, subindo em direção ao telhado desta casa, que ela possa se espalhar nos lares aqui em torno da Casa Espírita, nos bairros de Itatiba, no nosso estado de São Paulo, no Brasil e no nosso planeta, que essa luz possa levar amor, paz e tranquilidade aos lares desestabilizados e que possa encontrar o amor, o equilíbrio, o respeito e a esperança no coração de todos nós e desses irmãos necessitados. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.